Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Vic estava acostumado a ter suas palestras lotadas. Seus colegas sempre brincavam que essa parte do processo educacional poderia ser monetizada. É claro que o reconhecimento profissional era lisonjeiro, mas o professor Vic não pertencia à categoria dos ambiciosos. Ele estava mais interessado no processo de transmissão de conhecimento para as novas gerações. No final de cada palestra, ele sempre dizia: "E se vocês se lembrarem de pelo menos um terço do que eu lhes disse hoje, isso já é um bom resultado. E a metade é um ótimo resultado." Essa última frase de despedida ficou famosa há muito tempo e era repetida até mesmo na cantina ou na residência estudantil. As palestras de Vic eram muito populares, porque o doutor em ciências psicológicas explicava tudo de forma clara e compreensível. Ele não gostava de sobrecarregar seus ouvintes com um conjunto complexo de termos e falava em uma linguagem simples e compreensível. Após a última palavra do professor, um suspiro de alívio se espalhou pelo auditório. Mas Vic não tinha pressa em se separar dos alunos. "Quero acrescentar algo de minha autoria. A vida conjugal de meus jovens amigos é essencialmente uma ciência. Nessa área, a linguagem de ultimatos e ameaças é inaceitável. Há outras regras." Da última fila veio a voz alegre de uma garota: "Love ou amor?" A professora sorriu. "Amor. Muito já foi escrito sobre esse sentimento e muitos filmes maravilhosos foram feitos sobre ele, mas até agora ninguém conseguiu descrevê-lo com precisão. Se formos mais a fundo, do ponto de vista psicológico, a simpatia e o afeto mútuos entre duas pessoas do sexo oposto não podem durar para sempre. A duração máxima não é superior a 7 anos. Um rapaz magro na primeira fila acenou com a mão como um colegial para chamar a atenção do orador. Vic acenou com a cabeça. "Há algo que você queira esclarecer, meu jovem?" "Sim. Isso significa, de acordo com sua lógica, que após 7 anos de casamento não há problema em se divorciar?" O riso se espalhou pelo auditório. Mas o professor estava acostumado a perguntas fora do tópico ao longo dos anos. Parece que eles não estavam me ouvindo com atenção. Eu disse no início da palestra que o casamento é uma forma de parceria. E o amor é um complemento agradável para essa parceria. E somente os próprios cônjuges determinam a duração desse sentimento maravilhoso. E, em geral, a vida familiar é multifacetada. É como um mosaico, composto de diferentes fragmentos, e cada parte desse painel é importante. Se um elemento estiver faltando, a imagem fica incompleta." Uma garota sentada ao lado de um garoto que parecia um colegial perguntou desafiadoramente: "Professor, então como deve ser interpretada a infidelidade conjugal? De acordo com sua versão, isso significa que não há nada de errado com a infidelidade?" Vic olhou para a garota e respondeu com uma pergunta provocativa. "Certamente você se lembra da cantiga de roda sobre moralidade, sobre o certo e o errado. Eu a aconselho a voltar e reler as obras do grande poeta, e tenho certeza de que encontrará a resposta para a sua pergunta lá. Você tem mais alguma pergunta?" A menina que havia sido reprovada agitava os cílios como uma boneca, enquanto sua vizinha se vangloriava abertamente. "Nosso professor a colocou em seu lugar, Júlia. Da próxima vez, pense 2 vezes antes de fazer perguntas incômodas." "Mas eu fiz a pergunta certa." É que o professor tem medo de respondê-la honestamente. Vic fingiu não ouvir o último comentário e se virou para a porta. Ele olhou em volta novamente e encontrou o olhar da garota que havia sido reprovada. O rosto bonito estava contorcido de raiva e os olhos verdes brilhavam como relâmpagos. O homem suportou aquele olhar desagradável e pensou: "Parece que fiz outro inimigo hoje. Agora essa linda garota vai se vingar de mim." Ao longo de sua carreira como professor, o professor Vic se viu em situações difíceis mais de uma vez. Sendo um homem carismático, ele atraía as mulheres como um ímã. Não eram apenas as alunas jovens que prestavam atenção nele, o que era perdoável devido à sua idade, mas também as senhoras maduras. Os homens do corpo docente francamente o invejavam. "Vic, você já pode organizar audições ou formar um harém?"
Quantas pretendentes você tem e como você administra todas elas? O professor sempre tentava transformar essas conversas em uma piada. Tenho de usar todos os meus recursos ocultos. Afinal de contas, toda mulher merece atenção. Um homem de verdade não tem o direito de negar isso. A vida pessoal do professor estava sempre na pauta das mulheres da faculdade, seus casos amorosos eram lendários. Mas Vic considerava até mesmo as fofocas uma parte importante de sua imagem. Ele mantinha distância de seus colegas, o que só alimentava novos rumores. Após a palestra, ele entrou na sala do reitor e se vestiu rapidamente. Adeus, colegas. Tenham um bom fim de semana. A senhora de cabelos brancos sentou-se em reverência, brincando. Vic, que todas as coisas boas venham para você também. Os outros presentes acenaram com a cabeça quase simultaneamente. E quando a porta se fechou atrás do professor, eles começaram a discutir acaloradamente sobre ele. Será que a esposa dele sabe de suas intrigas? Mas isso não me interessa nem um pouco. Acho que é impróprio roer os ossos de outras pessoas. Vic faz a coisa certa. As mulheres estão em cima dele. Então, por que abrir mão desse prazer? Clara, uma senhora que impressionou o claustro com seu conhecimento da etiqueta do palácio, comentou ironicamente. Não estou em uma universidade de prestígio, mas em um mercado de pulgas. Amigos, isso é indecente. O vestido da mulher esvoaçava de excitação, expondo seus novos cachos. Em resposta à sua declaração emocionada, alguém disse baixinho. Outra vítima de amor não correspondido. Mas não há chance aqui. Vic prefere as mais jovens e magras. A cidade noturna sempre evocava as mais belas associações na alma do professor. Às vezes, ele até compunha rimas em sua cabeça sem escrevê-las. Os carros passavam zunindo, mas ele não se apressava em segui-los. Ele se perguntava por que havia tão poucas oportunidades de apreciar essas vistas de tirar o fôlego da cidade noturna. Em momentos como esse, sua alma ansiava por férias. Ocasionalmente, Vic se permitia refletir em voz alta, mas isso era raro. Ele não puxou seu caro SUV para o estacionamento, mas o estacionou no pátio. E, no caminho para casa, parou em uma floricultura e agora estava correndo em direção à entrada com um buquê de crisântemos. Querido, cheguei, veio a voz de sua esposa do banheiro. Você chegou cedo hoje. Estarei aí em alguns minutos. Kate, com um exuberante chapéu de madeira na cabeça, saiu para a sala de estar de Vic, corada. Com o rosto de sua esposa e uma linda verruga em seu delicado pescoço. Ela é simplesmente adorável. Ele lhe entregou um buquê de flores e ela fechou os olhos, inalando o aroma das flores de outono. Que delícia! Vic, diga-me, qual é a ocasião para dar flores hoje? Você precisa de uma ocasião especial para fazer algo bom para um ente querido? Hoje foi uma noite incomum. Eu estava dirigindo e apreciando as paisagens da cidade, e realmente queria compartilhar minha alegria com você. E aqui está o motivo. E é por isso, querida Kate, que a convidei para o restaurante. Vic, mas você deveria ter me avisado do meu estado. Eu poderia ter avisado, mas não avisei. Você mesmo disse que surpresas inesperadas são mais agradáveis. Kate jogou uma toalha em seu marido com uma falsa desaprovação. Vic, às vezes acho que você me vê como um raio-x. E, francamente, isso me assusta. Por que me casei com um professor de psicologia? Você não teve escolha. Além disso, quando você aceitou ser minha esposa, eu era apenas uma estudante de graduação. Vic, não me distraia com conversas ou precisarei de até meia-noite para fazer as malas. A mulher desapareceu no quarto e, pelo barulho silencioso que vinha de lá, era fácil deduzir que ela estava escolhendo uma roupa. O professor esperou pacientemente, sentando-se no sofá e repassando os últimos acontecimentos em sua cabeça. Cathy, imagine só, hoje uma aluna decidiu me envergonhar. Ela conseguiu ou não? Não sei. Eu estava dando uma palestra sobre a psicologia das relações familiares, o que, é claro, deixou meus ouvintes inquietos.
Kate, desfilando na frente do marido com um vestido preto justo. Como estou? Você fica ótima em qualquer roupa. Obrigada. Mais 5 minutos e estarei pronta. Então, qual foi a pergunta de sua aluna? Não muito, na verdade. Ela perguntou sobre infidelidade. É claro que ele não estava interessado apenas no aspecto doméstico, mas também na explicação científica ou na minha opinião pessoal. Kate olhou para o marido de forma interrogativa, com preocupação no rosto. E qual foi a resposta do meu professor? Quase não há uma resposta de uma sílaba para essa pergunta. Quantas pessoas, tantas opiniões. E a mulher, abraçada ao marido, sussurrou. Não quero saber sobre sua infidelidade. E quem me contar que você está me traindo será meu maior inimigo. O homem gentilmente afastou a esposa. Está falando sério? Claro que estou falando sério. Ela se levantou abruptamente com uma alegria fingida e declarou. Estamos indo para o restaurante ou vamos nos meter em encrenca com outras pessoas? Você não está me traindo, está? E eu também não me meti nessas coisas. A propósito, hoje foi minha vez. Já me arrependi centenas de vezes de ter parado de trabalhar na clínica e me tornado funcionário público. Vic percebeu que sua esposa queria mudar de assunto. Eles tiveram uma noite maravilhosa no melhor restaurante da cidade. E Kate compartilhou de bom grado seus problemas de trabalho com o marido. Sabe, muitas vezes me pego pensando que me tornei assim. Bem, isso é um exagero, de onde veio isso? Pense nisso. Estou bem ciente dos desafios que os profissionais da área médica enfrentam diariamente. Eles geralmente trabalham no limite de suas capacidades, tentando, perdoe a expressão, criar algo útil a partir de resíduos. Isso pode ser considerado uma façanha. Mas nossa comissão aparece e transforma os heróis quase em criminosos. Mas essa situação não ocorre apenas na medicina. Eu concordo. Mas precisamos lutar contra isso. Não tenha medo de se envolver. Kate, diga-me honestamente, o que está fazendo? Quero voltar para a clínica. Na verdade, fui convidada. Tem certeza de que é isso que você quer? Você realmente quer mergulhar de novo no pesadelo dos turnos de 24 horas, traições, colegas de trabalho e outros efeitos colaterais da profissão? Kate empurrou seu prato vazio para longe. A comida daqui também é boa. A mulher ficou em silêncio por um tempo. Ela girou nervosamente uma mecha de cabelo em seu dedo, como se isso ajudasse a encontrar as palavras certas. Entenda, minha querida, eu preciso de algo para preencher o vazio. Tentamos evitar o assunto, mas todos acham que você também pensa nisso, e eu sei que você pensa. Kate, por favor, não comece. Nós combinamos tudo com você há muito tempo. Não, Vic, você decidiu por nós dois. Você deu uma palestra hoje. Não discuto o fato de a psicologia ser uma ciência útil. E você tem razão quando diz que uma família é construída com base na confiança. Mas não se trata de confiança, respeito e todos os outros termos banais. Sem filhos, uma família é como uma entidade amorfa. Vic viu que sua esposa estava à beira de um colapso nervoso. Ele pegou as mãos trêmulas dela e as beijou. Kate, você também é médica e sabe que não pode ficar se repreendendo constantemente. Você precisa aceitar isso. Muitos casais vivem felizes sem filhos. Outros adotam. Estou disposto a aceitar o que você decidir, mas, por favor, não se torture. Desculpe-me, não pude evitar. É claro que adotar uma criança de um orfanato é uma causa nobre. Mas eu sempre sonhei em ter meu próprio filho. E a cada dia esse sonho fica mais distante. Em breve, não haverá nenhuma chance de se tornar realidade. Você se esqueceu de que em alguns meses eu terei 35 anos? O homem fez uma cara engraçada. Senhora, está mentindo. A senhora é fresca e jovem. A mulher sorriu contra sua vontade. Obrigada, senhor. Você sempre me apoia. Como poderia ser de outra forma?
Você é a única mulher que eu amo de verdade. Kate já tinha ouvido seu marido dizer essa solene afirmação muitas vezes. Mas quanto mais ele repetia essas palavras, mais dúvidas sobre a sinceridade dele surgiam em sua alma. Kate era a única filha da família, mas foi criada principalmente pela avó, pois seus pais tinham outras preocupações. A mãe da menina não conseguia viver um dia sequer sem trabalho social. E seu pai começou como um simples operário, mas com o passar dos anos de trabalho árduo ele chegou ao cargo de diretor. O auge da carreira do chefe da família coincidiu com as transformações globais no país, e Joe conseguiu se orientar adequadamente, comprando ações de sua empresa. Esse foi apenas o início do movimento em direção a uma vida próspera. A onda da perestroika trouxe o trabalhador empreendedor à tona, onde a nata da sociedade estava se reunindo. Logo ele foi eleito para o conselho de administração. A alta posição de seu pai abria quase todas as portas para Kate, mas graças à educação de sua avó, a menina cresceu como uma criança obediente e nunca fez exigências exageradas. A educação da criança era admirada pelos professores. Que modéstia em tais pais! Alguns deles, como pirralhos mimados, abanavam o dedo para os professores, eram rudes e comparavam Kate a eles, um anjo de carne e osso. Mas a modéstia excessiva era desprezada por aqueles que rapidamente passavam de sujos a príncipes. Kate foi ameaçada em mais de uma ocasião. E uma vez seus colegas decidiram organizar uma punição pública para intimidar os outros. Mas foi apenas por acaso que o castigo humilhante foi evitado. O velho percebeu que algo estava errado quando uma multidão de adolescentes invadiu o território de uma fábrica em ruínas. Por uma pequena taxa, ele vigiava a fábrica abandonada para evitar intrusos. Para fazer isso, ele usava um apito da polícia. Os criminosos não esperavam uma intervenção não autorizada e, ao primeiro som do apito, se dispersaram. No local da punição fracassada, os vilões deixaram a câmera e Kate para trás. O idoso girou cuidadosamente o dispositivo em suas mãos, tentando entender como ele funcionava. Afinal de contas, naquela época, a tecnologia japonesa era uma grande raridade. Kate estava familiarizada com esse dispositivo e disse ao idoso que tudo era simples. Tudo o que você precisa fazer é pressionar este botão vermelho. E é isso? Por que você é tão esperto? Eles queriam bater em você? Eles acham que sou orgulhoso e convencido. Você não é. A garota balançou a cabeça. Mas mesmo que você não tivesse me ajudado, eu não teria pedido ajuda àqueles bastardos. Você é uma garota corajosa. E onde você mora? Você pode vir comigo? Para onde mais eu poderia ir? E de repente aqueles, como você os chamou? Bastardos? Uma emboscada na esquina. O bondoso velhinho estava acompanhando a garota por quase todo o caminho de volta para casa quando foi chamado por trás. Vovô, o que o senhor está fazendo aqui? Quem o autorizou a deixar seu posto? O velho estremeceu e congelou, mas depois se virou e repreendeu o homem que se aproximava. O homem começou a rir. Vic, você consegue assustar seu próprio avô desse jeito? Eu quase morri e caí. Kate riu também, porque o velho balançou a bengala de forma desajeitada, tentando acertar o neto com ela. Mas o garoto continuou se esquivando dos golpes. Finalmente, ele o alcançou. Mas a garota sentiu que Vic havia desistido deliberadamente. Para uma garota de 14 anos, um estudante do segundo ano da universidade da capital parecia um adulto inalcançável. O rapaz lhe fez algumas perguntas mais por educação do que por interesse. Quando soube que o avô havia salvado a garota de seus colegas de classe, ele nem ficou surpreso. O velho estava acostumado a ficar em guarda. Em sua época, ele empunhava não apenas uma bengala, mas também uma pistola Makarov. Ele salvou muitas vidas e capturou dezenas, se não centenas, de criminosos. A garota olhou para o velho com admiração, e ele até corou de vergonha. Vic, não me envergonhe na frente da senhora. Um homem não deve se gabar de suas conquistas. Por que desperdiçar palavras? É melhor convidar uma moça para o chá. Exclamou o jovem gentilmente. Venha para nossa casa hoje.
Se não me engano, somos vizinhos. Meu avô mora na segunda entrada, no apartamento 45. Apartamento 45. E eu o visito às vezes quando estou entediado. Kate assentiu com a cabeça. Mas ela não estava indo visitá-lo. Ela não contou aos pais sobre o que havia acontecido. Eles teriam sido deixados no escuro se não fosse por sua avó. Durante o jantar, ela contou uma história terrível, que um bom conhecido da loja havia lhe contado. Esse avô trabalhou como operador por cerca de 30 anos e agora trabalha como segurança em um merecido período de férias, vigiando o território da fábrica. E no outro dia quase houve um acidente lá. Alguns adolescentes espancaram uma estudante, e o avô salvou a garota. Não há como prever o que poderia ter acontecido. Kate decidiu fazer uma correção. Vovó, eles queriam começar uma briga, mas não chegou a isso. Como você sabe os detalhes? A garota corou, apanhada desprevenida, e a vovó declarou triunfante que não havia motivo para esconder isso de mim. E você sabe muito bem. Você quase foi o alvo. Meus pais ficaram chocados com o que ouviram. Joe até perdeu o apetite com a confusão. Nos tempos em que vivemos, nem é mais seguro ir à escola regular. Vovó continuou com a mesma alegria incompreensível. É isso mesmo, Joe. Para a escola normal. Mas se você tiver contatos, pode colocar a criança em uma escola de ensino médio. Onde os filhos desses, desculpe-me, novos ricos vão. Somos piores do que eles? Você sempre tem razão, mãe. Eu cuido disso amanhã. O pai acabou sendo um homem de palavra e, no dia seguinte, transferiu a filha para uma escola de prestígio. No entanto, Kate não gostou dessa mudança repentina. Ela estava acostumada a obedecer ao pai. No primeiro dia de aula, ela conheceu Vic, o neto do antigo zelador. Ele a reconheceu imediatamente. Não é bom mentir. Esperamos por você e seu avô a tarde toda e você não apareceu. Você nem sequer nos disse seu nome, o que é ainda mais triste. Kate não sabia onde se esconder dos olhos curiosos que atiravam flechas de todas as direções. Enquanto falava com o simpático estagiário, ela começou a murmurar alguma coisa. Vi que estava claramente se divertindo com a confusão dela. Só para que você não fuja de novo, Kate, eu a acompanho até em casa depois da escola, pode ser? A propósito, eu nem sabia que você estava nesta academia. Hoje é meu primeiro dia. E já estou praticando aqui há uma semana, por assim dizer, estudando a psicologia dos alunos modernos. Depois da aula, vi que estava esperando por Kate na entrada. A garota do ensino médio e ele imediatamente começaram a discutir esse assunto quente. As jovens não conseguiam entender como a garota nova conseguiu cativar um cara tão legal desde o primeiro dia. Elas olhavam para Kate com inveja. E quando o treino de Vic terminou, a primeira beldade da classe perguntou: onde está seu namorado? Essa pergunta deixou a garota constrangida, que começou a se justificar. Vic não é meu namorado. Nós nos conhecemos por acaso e estamos apenas conversando. As meninas acenaram com a cabeça em sinal de compreensão, mas havia dúvidas em seus olhos. Sim, bem, vocês estavam apenas saindo. Nós acreditamos em você, contando histórias umas para as outras. Bem, isso é problema de vocês. Vic não vinha à cidade há mais de 2 anos. Kate o viu novamente quando ela estava no último ano do ensino médio. Na época, o jovem estava terminando seus estudos universitários. Aqui está ele novamente, para fazer um estágio, depois obter um diploma e, teoricamente, um emprego. Mas isso não está em meus planos. Quero fazer um curso de pós-graduação. Para a jovem, tudo o que Vic dizia parecia uma altura inatingível. Ela ouvia, com medo de fazer muitas perguntas, percebendo que seus planos estavam causando uma forte impressão no graduado. Para onde você está indo, Kate? Para a faculdade de medicina. Essa é uma decisão ousada. A propósito, posso ajudá-la com os contatos. Não, isso não será necessário. Vou me sair bem sozinha.
Está tão confiante assim em suas habilidades? Não, não estou. Mas meu pai é contra o uso de conexões e outras formas de entrada fácil. Vic olhou para a garota com atenção. Seu pai está certo. Dá para ver que ele é da velha guarda. O meu também é. Ele me disse para não contar com sua ajuda. Mas eu tive muita sorte em entrar. Entrei na primeira tentativa. Kate se lembrou daquela primavera para o resto de sua vida. Ela e Vic se viam quase todos os dias e conversavam sobre a vida. Várias vezes o jovem a convidou para ir a uma lanchonete, onde tomaram o mais delicioso sorvete. Não havia sinal de qualquer outra coisa por parte dos rapazes. Mas no coração da garota já estavam brotando os primeiros brotos de um sentimento forte. Esse amor nascente lhe deu confiança. Talvez tenha sido essa atitude otimista que ajudou a garota a suportar todos os exames. Quando Kate viu seu nome na lista de admitidos no instituto, seu coração vibrou de alegria. Vic estava sinceramente preocupada com sua amiga e também estava encantada com seu sucesso. Muito bem, Kate. Agora eu só preciso cuidar de você. Afinal de contas, você não se importa. Qual é o seu objetivo? Sou totalmente a favor. Se você for, prepare-se para o pior. Katy já estava acostumada com as piadas dele e concordou. Veja isso. Eu ainda não disse que sim e você já está me ameaçando. Vou lhe contar um segredo: você será punido por cada falha. Se você falhar em uma sessão, ficará no quarto por um mês. Pensarei em outras punições mais tarde. Os 2 primeiros anos de escola foram difíceis. Kate passava a metade da noite estudando. De manhã, ela estava desesperada para dormir. Depois da escola, ela tinha de ir ao hospital várias vezes por semana, para cumprir as horas práticas obrigatórias. Assim, os encontros com Vic se tornaram raros. Mas ele ligava com frequência. No 3º ano, a vida estudantil foi se encaixando gradualmente. As relações com Vic passaram imperceptivelmente para um novo patamar. O jovem avançou passo a passo em direção a seu objetivo e já estava planejando a defesa de sua tese. Seu status lhe impunha certas obrigações, por isso foi necessário mudar-se do dormitório para um apartamento alugado. Kate recebeu a notícia com alegria e ofereceu sua ajuda. Vic, se você não se importar, eu o ajudarei a organizar seu apartamento de solteiro. Ficarei muito feliz com isso. Eu mesmo queria lhe perguntar, mas não tive coragem. Ele deu um longo olhar para a garota, mas era um olhar diferente. Kate, a verdade é que eu queria ter você sempre ao meu lado. Você é uma garota extraordinária e me faz sentir bem. Naquela noite, ela ficou na casa de Vic e logo se mudou para seu apartamento alugado. Os colegas de classe os invejavam e os difamavam francamente. Uma garota provinciana. E uma fofoqueira particularmente entusiasmada decidiu acrescentar outro insulto à vida feliz de Kate. Encontrando um momento oportuno depois de uma aula, ela lhe contou em detalhes sobre os supostos casos de um jovem estudante de pós-graduação. Olha, eu não tinha ideia de que você e o Vic eram tão sérios. Não nego que ele é bonito. E não há como negar seu sucesso. Mas ele está pulando de cama em cama. As moças me disseram que o aluno teve um caso com o chefe do departamento. Disseram que ela o ajudou a progredir. E alguém do nosso grupo me disse que... Kate interrompeu o fluxo da fofoca. Não se incomode. Eu não acredito em uma palavra do que você diz. E fofoca não é comigo. E é melhor você sair da minha frente. Ofendidos, os torcedores gritaram atrás dela. Ela é uma idiota da fazenda coletiva, eles desejam o melhor para ela e ela bufa. Ora. Logo veremos o final dessa história feliz. Seu aluno de graduação pedirá sua ajuda e o deixará. É um clássico. E você não é exceção. Kate estava acostumada a confiar nas pessoas, e Vic tinha sido o padrão de decência por muito tempo. Embora ela não acreditasse muito nos boatos, um núcleo de desconfiança se instalou em seu coração.
Ela chorou durante toda a tarde e, à noite, sentiu-se mal, teve fortes dores de estômago e precisou se recuperar. Sentiu fortes dores de estômago e precisou chamar uma ambulância. Ela foi levada imediatamente para o hospital, para a sala de cirurgia. Logo o médico saiu e contou a Vic o que seu esposo não salvou. É triste que a primeira gravidez tenha terminado em aborto espontâneo. Vic não conseguiu se recuperar por um longo tempo. Ele ficou sentado ao lado de Kate a noite toda. Por que você não me contou nada? Vic, eu não sabia, não suspeitava. Mas alguma coisa deve ter causado isso. Você está certo. Algum malfeitor me contou sobre seus casos e eu. E você acreditou? Não, mas foi muito desagradável ouvir isso. Kate, você sabe que não pode acreditar em tudo. Você poderia ter me perguntado e eu teria lhe dado uma resposta honesta. Você teria feito isso? Fiquei com vergonha de perguntar. É claro, você sabe o quanto eu a amo. Kate chorou, e havia amargura da perda naquelas lágrimas, mas também havia felicidade nelas. Depois de receberem alta do hospital, eles imediatamente pediram para se casar. No fundo, a jovem acreditava que a primeira gravidez fracassada havia sido apenas uma coincidência. Um episódio desagradável. Mas, com o passar dos anos, ela não conseguiu ter um filho. Kate viajou para os melhores spas. Ela foi tratada em clínicas caras, mas cada nova gravidez terminava com a morte da criança. Vic não suportava ver sua esposa sofrer de infertilidade. Kate, por favor, pare de se torturar. Eu lhe peço. Não gosto do fato de seu desejo de engravidar ter se tornado uma obsessão. Isso não é normal. E posso ver que sua obsessão está afetando seu estado mental. A mulher olhou para o marido de forma estranha. Vic, se eu for anormal, se isso for determinado em uma instituição especial, então não posso mudar tudo o que está na minha cabeça. Não posso fazer nada a respeito, entende? Sonho com bebês todas as noites. Bebês que eu não suportaria. E isso é horrível. O homem fez o possível para confortar a esposa. Mas a confissão dele apenas confirmou ainda mais as suspeitas dela. Foi por insistência dele que Kate foi transferida do hospital infantil, onde desaparecia por dias seguidos, para o Departamento Regional de Saúde. Ela achava que o novo cargo deixaria as coisas um pouco mais leves. E, de fato, houve mudanças positivas imediatas. Kate recuperou seu interesse pela vida. Laura apareceu em sua vida por acaso. Para Vic, sua esposa sempre foi a personificação da atratividade feminina. Ele intuitivamente procurava traços familiares em qualquer mulher que chamasse sua atenção. Mas quando ele viu Laura pela primeira vez na sala de aula, sentiu imediatamente uma emoção há muito esquecida. A aluna do segundo ano era uma réplica exata da jovem Kate que havia conquistado seu coração. As aulas de psicologia não eram obrigatórias para os alunos da faculdade de filologia, onde a garota estudava, mas ela as frequentava assiduamente. O mais surpreendente é que a garota ouvia o palestrante prendendo a respiração. Vic, por muitos anos, acostumou-se a sentir os olhares dos outros, mas em seus olhos não havia apenas interesse no assunto, mas algo mais. Isso continuou assim por mais de 2 meses. Um dia, Vic não aguentou e pediu à garota que ficasse depois da aula. Ela apenas assentiu com a cabeça e esperou que o público ficasse livre. Ele tentou ser educado. Perguntou-lhe: diga-me, por favor, qual é o motivo de seu interesse em minhas palestras? Se não me engano, você está estudando filologia. A moça, hesitante, respondeu: sim, mas sempre me interessei por psicologia. Meus amigos me falaram muito sobre suas palestras, então decidi ampliar meus horizontes. Isso é uma coisa ruim? Pelo contrário, essa sede de conhecimento é bem-vinda. Mas se você se interessa por essa disciplina, talvez deva pensar em mudar de escola. Não. Tenho que terminar a filologia. A garota tinha medo de olhar nos olhos dele e corava constantemente, ficando cada vez mais pálida. Em momentos de excitação, ela se parecia muito com Kate.
Vic fez mais algumas perguntas sem sentido à aluna e a deixou ir para a próxima aula. A garota não apareceu. Ela também faltou nos dias seguintes. E Vic começou a se preocupar. De repente, ele percebeu que sentia falta daqueles olhos, nos quais toda uma gama de sentimentos queria vir à tona. Ele perguntou ao garoto que sempre se sentava ao seu lado: "Garota esquisita, por acaso você sabe para onde sua vizinha desapareceu?" Laura. Ah, ela torceu a perna em uma competição de atletismo. Ela está descansando em sua residência agora. Algumas pessoas têm sorte. Nós trabalhamos como escravos em uma plantação. Sua aparência, meu jovem, não parece a de um homem sobrecarregado pelo trabalho árduo. O menino acabou se revelando um garoto inteligente. E ele discutiu com o senhor. O senhor mesmo não disse, há pouco tempo, que as aparências enganam? Bem, com base nas aparências, serei um cara saudável. É muito cansativo. Depois da palestra. Não consigo nem encontrar as palavras certas para comparar isso. A propósito, a garota Laura em quem você está interessado é um verdadeiro soldadinho de chumbo. Eu adoro garotas assim. Veja, existem modelos a serem seguidos. Bem, não há. Sinto muito, mas a Vialova não pode servir de exemplo nas realidades da vida moderna. Eu me pergunto por quê. Porque, como posso dizer, ela não é exatamente rica. Ela anda por aí com a mesma saia e blusa há 2 anos, então nossas meninas se afastam dela. Mas às vezes eu converso com ela. Você sabe, coisas gerais. Por que está interessada, Laura? Apenas curiosidade. Ela costumava assistir às minhas palestras e depois desapareceu. Talvez você queira que eu lhe dê um recado? Se quiser, posso ir com você. Nós moramos no mesmo andar da residência. O próprio Vic, sem saber por quê, concordou em ir ao dormitório com um aluno do dormitório. Ele nunca havia se permitido fazer tal coisa. Mas Laura havia tocado algumas cordas finas em sua alma. Durante o trajeto, Joe, esse era o nome do cara da briga, contou tudo o que sabia sobre Laura. Não prestei muita atenção, mas nossos colegas de classe estavam dizendo que Laura havia sido expulsa da escola. Ou ela vinha de uma família desestruturada ou seu pai havia sido morto no cumprimento do dever. Não vou mentir, mas sei com certeza que é sempre difícil para ela financeiramente. Mas ela nunca pede ajuda, é orgulhosa demais. E nem mesmo aceita ajuda. Obrigado pela informação. Você acha que ela aceitaria um pequeno presente nosso? Vou fritar batatas hoje. O garoto coçou a cabeça e não posso prometer, mas podemos tentar convencer a mãe do abrigo a ver o lado positivo. A garota não esperava ver Vic e ficou sem palavras quando ele apareceu. Ela estava dando sinais estranhos a Joe. Ele apenas encolheu os ombros. Laura, eu não estou envolvido nisso, só ajudei quando me pediram. Faz quase 2 semanas que você não vê a luz do dia. Então, para acomodar os convidados, Joe distribuiu sacos de comida como um anfitrião. Bem, vou para o meu quarto, quer que eu lhe traga algo para comer? Estou planejando fritar batatas hoje à noite. Laura olhou para Vic e corou novamente. Não, Joe, não estou com fome. Acompanhada por Vic, a aluna saiu e ele ficou sozinho com a garota, que não conseguia se recuperar de seu constrangimento. A situação era incômoda para ambos, e o professor se apressou em se despedir. Em nome da justiça, eu o esperarei em minhas aulas. Ele percorreu o longo corredor sob olhares curiosos e se repreendeu por seu comportamento imprudente. Por que fui para esse dormitório? Isso lhes deu material extra para fofocas. Vic não era indiferente a todas as coisas humanas. Houve romances curtos, mas agradáveis, em sua vida. Mas a família sempre foi sua prioridade máxima, e ele não estava disposto a mudar suas prioridades na vida. No caminho para casa, ele tentou descobrir o que havia tocado tanto seu coração. Uma semana depois, ele viu Laura novamente e se sentiu em paz. Depois da conferência, a moça ficou para agradecê-lo por sua preocupação.
Não havia mais medo em seus olhos e ela estava sorrindo. Obrigada, Vic. Foi tão inesperado que fiquei confuso e nem lhe ofereci chá. Não se preocupe com isso. Acho que teremos uma chance de conversar novamente. E essa chance apareceu. No final de fevereiro, espalhou-se por toda a universidade a notícia de que havia uma oportunidade para uma pausa no centro de recreação. Entusiasmada, Kira saiu com um caderno e anotou todos os alunos que queriam ir. O público não ficou de fora, inclusive Vic, que estava ocupado preparando sua defesa naquele momento. Batendo o lápis na lista, ele explicou aos colegas que a maioria deles são os alunos que se saíram melhor nos estudos. Mas para controlar essa multidão inquieta, precisamos de alguns professores, de preferência homens. Camaradas, quem concorda? Ninguém expressou o desejo de passar o fim de semana fora da cidade. Então Kira decidiu empregar o confiável método voluntário coercitivo. Se não houver voluntários, eu, como superior, tenho a autoridade. Peço a você, Vic, que vá a este centro de recreação. O homem ficou surpreso. Mas eu tenho outros planos. Você sabe, em breve a defesa. É tão inesperado. Kira sacudiu os cachos com confiança, colocando os óculos. Bem, tudo na vida é inesperado. Não podemos tirar a sorte aqui. Você é a mais jovem do nosso time. É uma honra. Não se sinta mal, haverá um ótimo programa com discoteca e jogos. Os patrocinadores decidiram dar uma festa para nossos alunos. A mulher deu uma piscadela coquete e respondeu: se eu fosse mais jovem, não perderia uma festa. Depois de um argumento tão convincente, Vic ficou com vergonha de dizer não quando contou à sua esposa sobre a viagem. Ela ficou feliz por ele e disse: Vic, isso é ótimo. Você trabalha tanto que precisa relaxar e se divertir. Eu também não me importaria de me divertir com os universitários. Kate estava genuinamente feliz pelo marido, mas em seu pior pesadelo ela não poderia imaginar como a viagem terminaria. E, de fato, o programa de recreação foi rico de esqui e trenó a peixes deliciosos para os entusiastas da pesca de inverno. Em seguida, os jovens organizaram um concurso de esculturas de neve. E o ponto alto do programa foi a discoteca noturna. As férias estavam a todo vapor. Depois de ir até o salão do primeiro andar para se certificar de que os jovens estavam se comportando decentemente, Vic teve que se certificar de que a administração do acampamento cuidaria de tudo e que não haveria bebidas alcoólicas. Uma agenda de trabalho muito ocupada não permitia que Vic participasse de tais eventos de entretenimento, mesmo em sua juventude. Assim, ao se encontrar em meio a luzes que mudavam e distorções não naturais, ele não apenas se sentiu perdido, mas também perdido no espaço. De repente, ele ouviu risadas alegres e alguém tocou gentilmente seu braço. Vic, junte-se a nós. Ele olhou em volta, tentando identificar seu interlocutor. Você não me reconhece? Sou eu, Laura. Ele examinou o rosto da moça com uma maquiagem ousada e mal conseguiu reconhecer nela a recatada Laura. A aluna ficou feliz com a impressão que causou e riu alegremente. Não posso ser sempre um tolo. Tento seguir seus conselhos. Em uma de suas palestras, você disse que às vezes é preciso mudar tudo em 180 graus. Então, decidi experimentar em mim mesma. Essa é a regra. Uma música energética começou a tocar e Laura começou a dançar no ritmo. Vic ficou surpreso ao pensar que ela queria mais do que apenas assistir à dança. Vic, por que você não está dançando? Eu não sei dançar assim e, quando eu era jovem, outras danças estavam na moda. A composição rápida mudou para uma lenta e a garota se inclinou para Vic. Vic sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Mas era outra Laura, que o atraía como um ímã. A discoteca terminou depois da meia-noite e os turistas se dispersaram preguiçosamente para seus quartos. Vic acompanhou a garota até o quarto número 11, mas assim que ela entrou, Laura imediatamente pulou para fora. O que está acontecendo? Nada demais. É que minha colega de quarto está lá dentro. Mas ela não está sozinha. O homem deu de ombros. Isso acontece,
mas você não pode ir contra a natureza. A garota olhou para ele com expectativa, e em seu olhar ela podia ler algo que não deveria ser dito em voz alta. O homem interpretou corretamente o apelo silencioso e, com uma voz trêmula de excitação, ofereceu a ela: tenho um quarto individual, mas há um sofá aconchegante onde posso ficar à vontade. O que acha? Não, não quero incomodá-lo. Prefiro esperar aqui no corredor. Parece-me que sua disposição de se sacrificar nessa situação não se justifica. Você não me incomoda nem um pouco. Vic abriu a porta do quarto de forma brincalhona. Entre. Tudo o que se seguiu parecia um sonho. A mente recuou. Foi só pela manhã que o homem percebeu o que havia acontecido. Atormentado pela culpa, ele tentou intensificar esse sentimento. Começou a pensar em sua esposa, que estava longe e não sabia de seu engano. Ele suspirou pesadamente. Deve ter sido forte demais porque Laura se mexeu ao lado dele. Posso dormir mais um pouco? Estou me sentindo muito bem. Tive sonhos tão agradáveis esta noite. Ele olhou para o relógio de Laura. Já eram 8:30. Logo seria o café da manhã. Não era a fome que a estava preocupando no momento, mas outra coisa. Ele percebeu que os corredores logo estariam cheios de atividade e não queria ser visto com Laura. A garota se enfiou debaixo do cobertor. Vou ficar aqui por um momento. Vic foi o primeiro a sair da cama e foi para o chuveiro. Quando ele voltou ao quarto, ela não estava mais lá. Apenas o cheiro de seu perfume o fez lembrar da loucura daquela noite. Durante o resto do dia, Vic tentou não pensar em sua falta de cuidado. A princípio, ele se censurou por sua fraqueza momentânea, pois nunca havia tido um caso com uma aluna antes. Ele decidiu que deveria romper imediatamente todos os laços, para que essa paixão casual não se transformasse em algo mais sério. Mas Laura tinha outros planos. Ela continuou a frequentar suas aulas e sempre o esperava no corredor. Essa presença constante logo começou a incomodá-la. Laura, pare de me seguir. Seria melhor se nós dois esquecêssemos o que aconteceu entre nós. Vic, melhor para quem? Para você, antes de tudo. Essa coisa estúpida não precisa arruinar sua vida ou a minha. Você precisa se concentrar em seus estudos. A garota repetiu sua última frase sem poder fazer nada. Sim, preciso me concentrar em meus estudos. Perdoe-me, não vou mais incomodá-la. Depois dessa conversa, a garota parou de frequentar as aulas. O desagradável fardo da responsabilidade pelo destino dessa adorável criatura foi retirado de sua alma. A vida voltou ao seu curso normal, e Vic decidiu não se entregar a esse tipo de descuido de agora em diante. As festas de fim de ano estavam se aproximando e Laura decidiu lembrá-lo de sua existência. Ela o esperou no parque próximo à universidade. Vic a viu de longe e acenou para ela. Ele decidiu se limitar a esse cumprimento. Mas a garota se levantou do banco e caminhou em sua direção. Ela estava usando um vestido leve que tremulava ao vento. E quando as cores do tecido se agarraram à figura da garota, ele notou sua barriga saliente. O choque foi tão intenso que Vic não conseguiu se mover. Uma voz interior o tranquilizou. Isso não pode estar acontecendo. Não, não é possível. Laura ficou em silêncio e olhou para ele com desespero nos olhos. Vic, me ajude, por favor. O que devo fazer? Por que está me fazendo essa pergunta? Sinto muito, mas não acho que seja meu filho. Ou você tinha algum plano? Ele é seu bebê e eu tenho que acreditar na sua palavra? Ela assentiu com a cabeça e começou a chorar, tentando não chamar a atenção das pessoas ao seu redor. Vic empurrou a criança para dentro do carro. Ele falou com Laura de forma severa, até mesmo dura. Olhe, querida, se você pensou que poderia me comprar com suas lágrimas, estava enganada. Não respondo mais a esses truques. Agora, sobre sua situação desesperadora. Foi você quem tomou a decisão de fazer isso. E, como um homem normal, aceitei o desafio. Não estou abdicando de minha responsabilidade.
Não vou me permitir ser manipulado. E mais uma coisa, e não pense que eu deixaria minha esposa por você. Os soluços se intensificaram. Vic, o que devo fazer então? Por que está me fazendo essa pergunta? Desculpe-me, mas acho que ele não é meu filho. Mas mesmo que fosse, isso não lhe dá o direito de fazer exigências a mim. Você é uma mulher adulta e tomou essa decisão por conta própria. Eu não lhe prometi nada. Nada. Vic entrou no primeiro beco que encontrou e parou o carro. Vamos fazer um acordo. Eu a ajudarei, mas você não exigirá nada de mim. Concordo. Através de suas lágrimas, Vic ouviu a resposta que estava esperando. Você sabe que terá de deixar a escola por um tempo e arrumar um emprego? Eu lhe darei algum dinheiro e você poderá voltar para casa. Você tem pais ou parentes, não tem? Não, nenhum. Minha mãe tinha, mas ela morreu. O coração do homem ficou apertado. Mas você deve ter um lugar para morar, certo? Eu não tenho nada. Quando meu pai morreu, minha mãe se endividou. Ela fez empréstimos e não conseguiu pagá-los. Então, eles tomaram nosso apartamento. Moramos com uma amiga da minha mãe por um bom tempo, e depois... Um nó de náusea surgiu em minha garganta. Mais moradia, você tem que ir a algum lugar. Vic se esforçou para tentar arrancar dela a ideia de que mamãe não aguentou e decidiu deixar este mundo com seus próprios pés. A garota chorou, enterrando o rosto no encosto do banco. Afinal de contas, foi sua amiga Auntie Zoya que escolheu um endereço para ela estudar. Ela consolou como se consola uma criança pequena. Não chore assim, você não pode fazer nada agora. Em seu estado, as lágrimas são contraindicadas. Não vou deixá-la sozinha com seu infortúnio. Qualquer pessoa pode estar nessa situação. E eu também. O que aconteceu com seu pai? Seu amigo Joe disse que ele morreu. A garota sorriu em meio às lágrimas. Você, Vic, é muito parecido com meu pai. Não me lembro muito bem dele porque eu era muito pequena. Sim, ele morreu. Minha mãe não gostava de falar sobre isso. Portanto, não sei muito sobre o incidente. Só temos sua medalha, que foi dada póstumamente. Esse encontro virou tudo de cabeça para baixo na mente de um professor de psicologia. Eu estava tentando entender por que algumas pessoas têm sorte e outras são atingidas pela adversidade. O que essa criança desafortunada havia feito desde o nascimento para merecer tamanha dificuldade? O que ela havia feito de errado? Essa é uma pergunta que a própria Laura tentou responder muitas vezes. Todos os dias se misturavam em um borrão cinza contínuo. E somente seu pequeno filho Jack a fazia querer viver. E, às vezes, à noite, ela tinha sonhos vívidos sobre o passado, quando era tola e ingênua e acreditava no amor a partir de pensamentos felizes. Suas reflexões eram interrompidas pela voz de seu filho. Mamãe, eu não vou para a escola hoje de novo? Sim, querido. Você terá que faltar alguns dias. Mamãe, por que estou sempre doente? Onde você aprendeu a dizer isso? Nossa professora disse que eu sou fraca, por isso estou doente. Eu também ficava muito doente quando era criança, e minha mãe estava sempre de licença médica. No trabalho, ela era repreendida por isso. Seu chefe também o repreende por estar doente? Filho, não vamos pensar nisso, como a mingau. Para ser forte, você precisa se alimentar bem. Seu prato está sempre cheio. Laura colocou a tigela fumegante de mingau na mesa ao lado da cama. Depois vou trazer chá e mel. Não temos mel no momento. Mas comprarei um pouco quando seu pai nos enviar algum dinheiro. Talvez eles me paguem logo e eu compre mel e vitaminas para você. Jack não queria mingau. Laura observava. Sentimentos conflitantes se alastravam em sua alma. Ela considerava a maternidade como a maior dádiva e seu filho como seu maior milagre. Mas a vida agitada devido à falta de dinheiro havia se tornado um problema insolúvel.
Mas o pior era que, ultimamente, ela pensava cada vez mais na morte prematura de sua mãe. E isso era o que mais a assustava. No início, Vic a havia ajudado. Por meio de seus contatos, ele deu um lugar para a futura mãe e seu filho morarem. E, embora um cômodo no quarto possa não ser o ápice dos desejos, ainda é um canto. Graças a seu patrono, Laura conseguiu um emprego e até tirou licença maternidade. Vic lhe enviava remessas regulares e a visitava uma vez por mês. Curiosamente, Jack era uma cópia em miniatura de seu pai. Ele tinha o mesmo sorriso e até os mesmos trejeitos. É por isso que Vic nunca tocou no assunto da paternidade. Durante seus breves encontros, ele sempre passava tempo com o filho pequeno, como se estivesse tentando estocar emoções positivas. Mas o mais tocante foi o momento em que o bebê estendeu a mão para ele e disse claramente ao papai. Vic pegou seu filho e juntos caminharam pela sala. Sim, eu sou seu pai, filho, e quero que você cresça saudável e feliz. O bebê riu alegremente e Laura se divertiu com essa cena feliz. Quando Jack cresceu, Vic lhe deu um triciclo. A alegria da criança não tinha limites. O pai, com o entusiasmo de uma criança, tentou ensiná-la a andar de bicicleta. E então, ao se despedir, ele abraçou Laura pela primeira vez em muitos anos e disse suavemente: Obrigado por nosso filho. E me perdoe se puder. Não precisa me pedir perdão porque estou feliz. Ela olhou nos olhos dele por um longo tempo, e ele não desviou o olhar. Era o olhar de uma mulher que havia aprendido o verdadeiro sabor da vida, não o de uma criança ingênua. E ele se sentiu desconfortável. Ele se pegou novamente pensando que estava sempre tentando fazer as pazes. Mas ele tinha medo de admitir isso para si mesmo. Laura, você diz, não seja tímida. Eu poderia inadvertidamente deixar passar algo importante. Você tem sido de grande ajuda para nós. A única coisa que quero pedir é que você venha aqui com mais frequência, pois Jack sente muito a sua falta. Sabe, ele conta histórias sobre você no jardim de infância. Isso é interessante. Se pudesse nos contar mais sobre as fantasias de Jack. A professora nos disse que queria puni-lo por se comportar mal, mas ele orgulhosamente disse que iria reclamar com o pai, que é professor. E como a pobre professora reagiu a essa ameaça? Ela achou que Jack estava brincando. E então ele me perguntou sobre sua profissão. Você sabe que ultimamente meu filho tem me perguntado por que você não mora conosco? Vic ficou em silêncio. Todo o caminho de volta. Ele pensou em fazer alguma coisa. Parecia que viver com duas famílias não ia dar certo. Algo tinha de ser feito. Mas não havia como sair do impasse. Mas o número de visitantes diminuiu repentinamente. Talvez o homem tenha decidido que suas poucas visitas ajudariam Laura e seu filho a aceitar o fato de que eles nunca poderiam se tornar uma família completa. Mamãe, não ponha mais esse mingau nojento em mim. Jack empurrou seu prato para longe. Ok, não vou forçá-lo, filho, tenho que ir trabalhar e você tem que descansar um pouco. Eu não vou demorar. O médico não vai demorar. Laura trabalhava na linha de montagem da fábrica de laticínios. E suas frequentes faltas por doença estavam afetando o processo de produção. Foi o que disse o chefe do departamento. Respirando fundo 3 vezes, a mulher bateu à porta. Oh, Laura, o que a traz aqui? Disseram-me esta manhã que você estava de licença médica novamente. Ana, meu filho está doente de novo. Não sei o que fazer. Vamos fazer o seguinte, deixe seu emprego e fique em casa. Por que não agarro o primeiro cara que vejo na rua? Você está sempre tentando me confundir, não é? Bem, Ana, eu tenho 42 anos. Todos nós entendemos sua situação e até simpatizamos com ela. Quando o menino era pequeno, achávamos que ele iria superar isso, que pararia de ficar doente. Talvez você não esteja cuidando bem da criança, e é hora de envolvermos as autoridades competentes. Ana, como você pode dizer essas coisas? Eu só estava lhe lembrando como medida de precaução. Mas pense por si mesma por que está tão desconfiada.
Vá cuidar de seu filho. Há mais alguma coisa? Sim, se estiver tudo bem para você, eu gostaria de uma pequena prévia. O clínico geral me encaminhou para o centro de diagnóstico porque os resultados do Jack foram ruins. Isso não é um problema. Mas quando você receberá o pagamento? O médico ouviu os pulmões e o coração de Jack por um longo tempo. Em seguida, deitou o menino no sofá e bateu em suas costelas salientes com os dedos. Mamãe, por que ele está tão magro? Ele deve estar fazendo dieta. Jack decidiu defender sua mãe. Mamãe me alimenta e cuida de mim quando estou doente. Só não estou com vontade de comer. O médico sorriu com satisfação. Bom para você. Se está protegendo sua mãe, então vista-se. Não precisarei mais de seus dedos. Ele revirou os olhos. O menino exclamou: então eles vão tirar sangue da minha veia. Você terá de ser paciente. Mamãe, escrevi para você com urgência. Não deixe de vir me ver mais tarde. Talvez haja mais exames a serem feitos. Laura e seu filho passaram o dia inteiro no centro de diagnóstico. Eles foram de consultório em consultório para serem examinados e escaneados e acabaram com pilhas de papelada. Eles ligaram para o consultório do médico que os havia atendido naquela manhã. E eu pensei que você já tinha ido para casa. Ainda bem que você me pegou. É uma longa caminhada. Cansada de caminhar, Laura se sentou no sofá. Quase 100 quilômetros. Estamos com medo de perder o último ônibus. Não tem problema. Vou tentar não atrasar vocês. Mas à medida que o médico examinava os papéis, seu rosto ficava cada vez mais tenso. Meu jovem amigo, você pode esperar por sua mãe no corredor? Jack não precisou ser avisado 2 vezes e saiu pela porta. Havia algo no comportamento do médico que Laura imediatamente percebeu que estava errado. Diga-me, o que há de errado com meu filho? O médico mexia discretamente em uma caneta. Ainda não temos certeza, mas os exames do menino não estão muito bons. Na verdade, são muito ruins. Não quero assustá-lo, mas esses resultados indicam uma doença maligna. Laura sentia seu coração acelerado e tinha dificuldade para respirar. O médico percebeu que seu estado de saúde havia mudado. Não está se sentindo bem? Não é nada, posso me controlar. Não esperava que fosse tão grave. Podemos levar a criança ao hospital para ser examinada. Não, doutor, é melhor voltarmos se for preciso. No momento, é vital. Eu o espero em exatamente 10 dias. Laura passou a noite inteira sem dormir. Sua imaginação pintava os quadros mais terríveis, que ela tentava afastar com todas as suas forças. Ela acariciou a mão de seu filho adormecido. Ela se consolou. Nada, vou pensar em alguma coisa. Onde posso conseguir o dinheiro? Eu poderia pedir ajuda a um fundo de desemprego. Ou posso pegar um empréstimo no banco. Ninguém vai me dar um adiantamento, e pedir dinheiro emprestado é muito perigoso. Ele se lembrou do destino trágico de sua mãe e imediatamente descartou a ideia. E, cá entre nós, Jack confirmará isso. O tratamento é muito caro. Teremos de pedir ajuda a Vic. Ele não pode dizer não quando se trata de salvar seu filho. Pouco antes do amanhecer, exausta por suas preocupações, Laura caiu em um sono agitado. O sol já estava começando a nascer pela janela. Ela discou o número que Vic havia deixado para ela. Mas a voz automática respondeu que esse número não existia. Então, ele decidiu tomar uma medida desesperada. Um dia, durante sua visita, Vic saiu para passear com o filho e deixou o celular sobre a mesa. Enquanto ele estava fora, o telefone tocou. E na tela apareceu um número que consistia na palavra wife ou esposa. A mulher anotou o número, sem saber que logo teria de ligar para a esposa de Vic. O clima na sala de reuniões estava animado. E esse entusiasmo juvenil foi transferido para a professora, que revelou com entusiasmo os segredos do sucesso pessoal nos negócios.
Após a palestra de Vika, a mesma loira que havia tentado constrangê-lo mais de uma vez o interrompeu com sua pergunta. Professor, tenho uma pergunta. Posso adivinhar qual é? Fico feliz em saber que finalmente tenho sua atenção. Tento dar a mesma atenção a todos os meus ouvintes. O que o está incomodando desta vez? Bem, vou lhe dizer. Pelo que você nos disse hoje, parece que quase qualquer pessoa pode ter sucesso. Então, por que a maioria dos empreendedores fracassa? Novamente, você não estava ouvindo muito bem. A motivação por si só não é suficiente, a persistência e o desejo por si só não o levarão longe. O talento é necessário mesmo nos negócios, como em qualquer outro negócio. Mas eu sempre achei que talento é arte, literatura, cinema. Sim, tudo bem. Esse é um assunto totalmente diferente. Mas posso dizer que o talento é o nível mais alto de habilidade. E a maestria deve ser aprimorada ao longo dos anos. Isso está claro agora? Acho que sim. Então, parece que todas as histórias sobre sucessos milagrosos e rendas milionárias são um mito. Há pessoas de sorte que alcançam o sucesso imediatamente. Mas seu sucesso se deve à racionalidade e a uma abordagem competente para resolver problemas importantes. Mas para a maioria dos empreendedores, pelo menos para aqueles que conheço de perto, o caminho para o sucesso foi longo e espinhoso. Júlia bufou com ceticismo. Bem, como diz o famoso ditado, o caminho para o estrelato é longo. Júlia, isso não é um ditado, é uma citação famosa de Sêneca, o antigo filósofo romano. Você sabe tanto que isso é suficiente para deixá-la louca. Pelo contrário, Júlia, conhecimento é poder. E eu até gosto que você continue me fazendo perguntas fora do assunto, mesmo que muitas delas sejam claramente provocativas. Cathy encontrou seu marido no corredor. Pela expressão no rosto dele, ela percebeu que algo desagradável havia acontecido em sua ausência. Cathy, você está tão sombria quanto uma nuvem de tempestade. O que há com você? Ela não conseguia tirar os olhos do marido. Laura me ligou hoje. Vic ficou paralisado, mas tentou não demonstrar sua confusão. O problema é que o filho dela. O homem perdeu a paciência. O que há de errado com ele? Ele está doente. Recebeu um diagnóstico terrível. E agora ele precisa de ajuda imediata. Kate, eu vou lhe explicar tudo. Mais tarde, foi assim. Eu não esperava por isso. Não preciso que você me explique nada, não quero ouvi-la. Se você destruiu toda a fé em mim, pelo menos dê esperança àqueles que ainda acreditam em você. Vic começou a andar de um lado para o outro no apartamento. Não sei por que ele ligou. Eu lhe pedi para não ligar. Cathy foi até ele e agarrou a lapela de seu paletó. Está me ouvindo? Seu filho está com problemas. Pare de ser histérico. Ele gentilmente soltou o aperto de mão da esposa. E você me conta com calma, sem censura, sem perguntas. Isso faria alguma diferença? Você tem razão. E é por isso que me sinto tão mal, como se tivesse cometido um crime. Vic, você pode olhar para sua alma vulnerável mais tarde. Agora vá descobrir o que há de errado com a criança. Uma criança não é culpada pelos erros dos adultos. Quando Vic já estava na porta, sua esposa o chamou: Eu vou com você, será mais fácil para mim resolver as coisas. Afinal de contas, você não se esqueceu de que sou pediatra por formação. O homem ficou surpreso com a reação da esposa. Mas ele ficou ainda mais surpreso com seu próprio medo. Ele não temia por seu filho, mas por si mesmo. Mais precisamente, ele estava preocupado com o efeito que a descoberta teria sobre sua reputação. Ele tinha certeza de que Cathy o perdoaria por sua infidelidade. À noite, a condição de Jack havia se deteriorado. Ele se recusou a comer, reclamando de náusea e tontura. Laura chamou uma ambulância. O médico examinou o menino por um longo tempo, depois olhou a conclusão do centro de diagnóstico e devolveu os documentos à mãe. Ele disse com indiferença: Infelizmente, não podemos ajudá-la agora.
Isso não é de nossa competência. Agora vamos aplicar uma injeção para fazê-la dormir. Aconselho-a a consultar o médico que a examinou amanhã. Mas como posso levar uma criança doente comigo? Mamãe, esse problema é seu e você tem de resolvê-lo. Após a injeção, Jack adormeceu, mas dormiu sem descanso. Por volta da meia-noite, passos apressados foram ouvidos no corredor, seguidos de uma batida na porta. Laura, sem se virar, sussurrou: "Entre. Mas, por favor, não faça barulho." A mulher pensou que fosse o superintendente do dormitório, mas uma voz familiar a fez se virar. "Laura, sou eu." A mulher não conseguiu perceber, na penumbra da sala, que Vic estava acompanhado de uma mulher bem vestida. "Esta é Kate, minha esposa. Você estava falando com ela." Laura não sabia como se comportar naquela situação. Ela olhou de Vic para a esposa dele, mas não disse nada. Katy tirou o casaco. "Onde posso lavar minhas mãos por aqui?" Ofegou Laura. "Eu vou lhe mostrar. Venha cá." Ela estava completamente confusa. Sua mãe observava cada movimento de Kate. Ela olhou para a criança acordada. "Ele precisa ser levado ao hospital imediatamente. Não é seguro que ele fique em casa. Não posso dizer nada sobre um exame neste momento. Mas os pulmões do menino estão chiando." "O médico do pronto-socorro lhe disse isso?" "Não, ele apenas disse que nosso hospital não trata esses casos e que ele deveria ser transferido para o hospital regional." Ele não estava errado quanto a isso. Preparamos um carro para ele. O menino foi imediatamente transferido para a unidade de terapia intensiva. Laura implorou para ver seu filho, mas os médicos foram inflexíveis. "Acalme-se, mamãe. Você não pode fazer isso. Temos regras muito rígidas. Quando o bebê estiver melhor, você poderá visitá-lo." Mas a mulher não queria ir embora. De manhã, Kate, cansada, foi visitá-la. "Laura, vá para casa, você só está se torturando aqui. Eu cuidarei de Jack. Você pode não confiar em mim, mas acredite, eu me preocupo com seu filho. Deus não me deu filhos por acaso. Mas este é o filho do nosso Vic. Talvez nunca me perdoe." "Por quê?" "Porque meu marido me traiu com você." "Mas mesmo assim ele ficou comigo." Kate voltou para a UTIM, onde uma equipe inteira de médicos já estava trabalhando no bebê doente. "Colegas, eu lhes peço, façam o que puderem por esse bebê. Eu preciso descansar." "Claro, Kate, nós a avisaremos." Vic foi tomado por uma dor persistente. Olhou para a esposa que havia retornado e não sabia o que dizer a ela. Ela veio em seu auxílio novamente. "Vic, vamos deixar as explicações para depois. Especialmente em uma situação como essa, palavras não ajudarão. Mas hoje, inesperadamente, percebi que estou disposta a perdoá-lo por sua traição. Estou até disposto a compartilhar a dor com essa pobre Laura, a quem você também traiu de forma tão cruel." Com uma voz diferente, o homem disse: "Você age de forma honrosa com estranhos." Ela o atacou com os punhos. "Vic, tire essa máscara de hipocrisia. Com estranhos. Como você pode dizer isso sobre seu próprio filho? Se eu dissesse isso, seria compreensível. Mas você é pai. Seu trabalho é mais importante para você? Sua reputação como professor?" O homem caiu no chão do corredor e chorou amargamente. "Kate, eu não sei. Estou completamente confuso." De repente, ele se acalmou. Katy disse: "Mas eu sei o que fazer. Ele é o seu bebê. O que significa que ele é precioso para mim também. Sua Laura não pode dar à criança o que nós podemos." "Kate, o que você está fazendo? Você sabe a resposta para isso. E acho que é a coisa certa a fazer." Vic não tinha nada a dizer à esposa e concordou. Naquele momento, ele não estava pensando em Laura, que por acaso cruzou seu caminho e cuja vida ele destruiu. Mas a infeliz mãe não tinha ideia da provação que a aguardava. No dia seguinte, Laura foi falar com Ana.
Depois de ouvi-la, Ana se levantou e disse: Laura, quero que você me ouça. Laura, quero que você me ouça. Sou solidária com seus problemas. Sinto muito por seu filho. Mas você precisa entender que não temos ninguém para trabalhar em seu lugar. Temos que pedir constantemente que você nos substitua. Você deveria deixar seu emprego. Laura balançou a cabeça. Não posso. Não posso. Você sabe que, com o Jack, estaríamos completamente perdidos. Ana se aproximou dela. Olhe, não estamos em uma época em que isso era possível. Estamos em uma época diferente. E eu lhe dou 2 dias, se você não resolver seus problemas, eu a demito na hora, e então você pode correr pelos tribunais e provar que é louca. Eu entendo. Ana. Laura saiu rapidamente do escritório para não começar a chorar. Ela realmente queria trabalhar. Era culpa dela que as coisas tivessem acontecido dessa forma. Quando ela chegou ao hospital, Jack já havia sido transferido para um quarto. O menino estava sozinho, dormindo o tempo todo, e Kate estava sentada ao lado da cama dele. Ela olhava para Jack com tanta ternura que Laura ficou mais uma vez admirada com a mulher. Olá! Kate olhou para cima, encarando Laura por um longo momento antes de responder. Oi, Laura. Estranho, eu deveria odiar essa Laura, mas não senti nada além de pena dela. Como ela está, Katy? Laura, ela não está muito bem. Está mais para muito ruim. Vai ser preciso muito esforço, muito tempo e muito dinheiro para trazer o Jack de volta. Laura olhou para ela com os olhos arregalados e não sabia o que dizer. Mas eu não tenho dinheiro. Jack e eu estamos vivendo de forma muito modesta. Kate se levantou e foi até ela. Laura, quero conversar com você. Espero realmente que você ame seu filho o suficiente para me ouvir e avaliar a situação objetivamente. Por alguma razão, Laura sentiu uma sensação de desconforto em sua alma. Ela havia se esquecido completamente de que, para Katy, ele era apenas alguém com quem seu marido a havia traído. Tudo bem, vou tentar ouvi-la. Kate fechou os olhos como se estivesse reunindo seus pensamentos. Anos atrás, quando eu não era casada com Vic, eu não era invejada por muitas garotas, quase todas elas. Talvez eu não demonstrasse isso, mas andava por aí muito orgulhosa. Bem, feliz também. Já estávamos morando juntos, embora ainda não fossemos casados. Um dia, as que Vic havia rejeitado decidiram que eu tinha de ser colocado em meu lugar na vida. E começaram a falar que meu Vic estava me traindo. Eu ouvia com um semblante impassível, embora isso exigisse muito esforço. Respondi que não acreditava em nada daquilo. E que eu não precisava mais andar com pessoas que espalham fofocas. Corri para casa e me senti tão mal que fiquei com medo. Meu estômago estava revirando, meu estômago doía. Vic chamou uma ambulância. Acontece que eu havia abortado e não poderia ter mais filhos. Laura observou as lágrimas escorrerem pelo rosto de Kate. Ela sentia pena dessa mulher aparentemente forte. Mas Laura não entendia por que ela precisava saber de tudo isso. Roma e eu nos casamos imediatamente. E ela não se importava com o que os médicos diziam. Nós nos amávamos, e isso era o mais importante. Mas, como você pode imaginar, o tempo tem uma maneira de corrigir as coisas. Eu não conseguia olhar para as crianças. Eu estava trabalhando em um hospital infantil na época. Crianças pequenas, que às vezes precisavam ser literalmente salvas, me assombravam à noite. Eu achava que estava ficando louco. Vic é psicólogo. Você, mais do que ninguém, deveria saber disso. Ele viu tudo o que estava acontecendo comigo. Tenho certeza de que ele queria um bebê tanto quanto eu. Mas ele nunca, jamais, falou sobre isso antes. Queríamos adotar um bebê de um orfanato. Sim, consideramos seriamente essa opção. Mas, novamente, a questão era eu. Eu pensei sobre isso e percebi que não poderia fazer isso. Veja bem, essa criança seria uma completa estranha para nós.
Não saberíamos nada sobre quem a havia dado à luz, que tipo de pessoa era, que tipo de herança tinha. E nem mesmo as doenças me assustavam. Eu também sou médico e poderia ter consertado muitas coisas. Genética. Eu tinha que aceitar isso. Às vezes, quando o desespero me dominava a ponto de ser difícil respirar, eu achava que tinha de trair o Vic. Vi que eu teríamos um bebê, pelo menos vi que seria feliz nesta vida. Amanhã chegou e percebi que não precisava dele. Por que então Vic teria ido para onde seu filho estivesse? Eu tinha certeza do meu marido, certeza de que ele nunca me trairia. E então ele ligou. Primeiro, eu estava pronta para matá-lo. Depois, eu queria matar você. Então, todos esses pensamentos foram substituídos pelo pensamento mais importante para Vic. Meu Vic tem um filho, o filho dele, de sua carne e sangue. E esse bebê precisa de ajuda. Nos 2 dias em que estive com Jack, percebi a bênção que é ter um filho assim. Laura, Vic me contou tudo sobre isso, sobre a maneira como ele afastou e a situação em que você se encontra, e que você também não está lidando muito bem com isso. Você não consegue lidar com isso, não consegue reerguer seu filho. Você não tem a força ou os meios para fazer isso. Quero que você entenda isso. Você vai arruinar seu filho. Não, eu posso fazer isso. Não vou deixar Jack morrer. Laura estava chorando. Kate se sentou em frente a ela. Diga-me, o que você vai fazer agora? Jack precisa ser levado para a capital e, de lá, talvez para o exterior. Onde você conseguirá o dinheiro? Vamos pensar em outra coisa, perguntou Kate com firmeza. Bem, responda-me não como uma criança ingênua, mas como uma mãe, como uma mulher adulta. Como você vai salvar seu filho? Laura gritou. Ela percebeu que tudo o que Kate disse era verdade, não havia nada que ela pudesse fazer, nada mesmo. Você percebe que temos que fazer alguma coisa? E temos que fazer isso muito rapidamente. Laura assentiu com a cabeça. Então, mal posso esperar para ouvir o que você tem a dizer. Houve silêncio na sala por um longo momento. Kate se levantou. Entendo que você espera que isso se resolva sozinho. Mas você não é uma criança, Laura. Como médica, posso lhe dizer que o pior ainda está por vir. Laura levantou a cabeça e olhou para seu rosto manchado de lágrimas. O que vou fazer então? Kate se aproximou mais dela. Vamos levá-lo. Afinal de contas, Vic é seu pai, seu próprio pai. Eu me afeiçoei a Jack, serei uma boa mãe para ele. Eu não poderia fazer isso com o filho de outra pessoa. Jack é filho do Vic, nós podemos cuidar dele. Temos dinheiro, temos contatos, temos tudo o que você não tem. Você sabe que o menino estava morando com a mãe e agora vai morar com o pai. Faremos tudo o que pudermos para que o garoto fique bem. Mas você não precisa mais ficar por perto. Laura olhou para Kate com olhos cheios de horror. O que você está dizendo? Não vou lhe dar meu filho. Você é louca. Kate se inclinou na direção dela. Eu sou louca? Você é minha filha, não entende a situação real. Eu lhe darei um dia. Aqui está o meu número. Kate entregou um cartão de visita a Laura e saiu da sala. Ela fechou a porta atrás de si e se encostou nela. Respirou fundo. Como essa conversa tinha sido difícil para ela. Mas se ela deixasse de lado as emoções desnecessárias, era a única maneira de ser um pouco mais feliz. Laura, ela é indefesa, sem coragem. Ela não pode dar nada a Jack. Ela crescerá e se tornará uma espécie de encanadora. Bem, talvez um motorista. Kate respirou fundo e se dirigiu ao consultório médico. Doutor, posso? O médico saiu de trás de sua mesa. Kate, por que você pergunta? Claro que posso. Chá, café, café? Doutor, preciso ter uma conversa muito séria com o senhor. Sente-se, estou ouvindo com muita atenção. Kate olhou em volta.
Ela entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Não, nem pergunte. É uma ofensa grave. Kate bateu palmas. Se não me engano, o senhor tem uma filha e, pelo que me lembro, ela tem problemas com a lei e com a bebida. O médico congelou e virou as costas. Como o senhor sabe disso? Sua esposa o deixou e você tem que cuidar de uma filha alcoólatra. E uma mãe idosa que mal consegue andar. O médico se afundou em uma cadeira. Já que não podemos fazer um bom acordo, terei de fazer com que você não possa trabalhar em nenhum lugar desta cidade. Mas eu realmente não quero fazer isso. Você é um ótimo médico, um homem bom e honesto. O médico olhou para ela. Diga-me, por que você quer fazer isso? Não tenho filhos, como você sabe, não os terei. Este é o filho do meu marido. Uma ligação acidental. Essa mulher, a mãe dele, não pode dar nada ao Jack, não pode curá-lo. E ele sofrerá com a assistência pública. Nós podemos lhe dar o que ele precisar. Entenda, se você me ajudar, fará várias pessoas felizes ao mesmo tempo. O médico olhou para ela. Laura, ele ficará mais feliz. Bem, para começar, ele já é profundamente infeliz. Você acha que uma mãe que não pode nem comprar doces para o filho pode ser feliz? E, em segundo lugar, você percebe que às vezes é preciso sacrificar uma pessoa para salvar outras. O médico ficou em silêncio por um longo tempo. Katy não o apressou. Finalmente, ele olhou para cima. Eu concordo. Farei o que o senhor pedir. Farei o que o senhor pedir. Prepare-se para o púlpito na próxima semana. Laura ficou sentada ao lado da cama do filho a noite toda. Ela se sentou e olhou para ele. Como se quisesse memorizar todas as suas características. De manhã, ao amanhecer, ela o beijou e saiu. Sinto muito, filho. Lembre-se de que a mamãe o ama muito. Você é tudo para mim. Ontem, antes de ir para a cama, o médico foi para seu quarto. Ele se sentou na frente de Laura. Doutor, o que há de errado com ela? Tenho mais notícias. O diagnóstico foi confirmado. Seu filho terá de se submeter a um tratamento muito longo e caro. É o único tratamento que pode lhe dar uma chance. O médico foi embora. Laura olhou para o filho e sussurrou. É isso aí. Está tudo decidido. Ela fechou a porta do quarto. Aproximou-se da enfermaria. Posso fazer uma ligação telefônica? Sim, claro que pode. Sou eu. Eu atendo. Laura desligou o telefone e caminhou lentamente em direção à saída do hospital. Ela havia resolvido seus problemas. Vim para me demitir. O que você quer dizer com isso? Ana olhou para Laura como se a estivesse vendo pela primeira vez na vida. Você está ofendido? Bem, não fique. O trabalho está latindo para mim. Eu entendo isso. Entendo que quando uma criança está doente, nada mais importa. Onde está o Jack? No hospital? Bem, se você quiser, podemos lhe dar férias. Mas não é remunerada, você sabe que terá licença remunerada pelos próximos 5 anos. E então Laura não aguentou mais. Não, eu não quero férias, não quero mais férias. Eu entendo. Ela começou a chorar e saiu correndo da sala do diretor. Ela não foi para casa. Era insuportável estar lá, ela queria escalar as paredes. Ele ficou perambulando pela cidade até o anoitecer. Quando começou a escurecer, foi para o parque, sentou-se em um banco e começou a uivar e chorar. Ele não sabia quanto tempo havia se passado. Ele acordou quando alguém tocou seu braço. Ela logo ficaria melhor. Laura se virou. Havia uma mulher sentada ao lado dela. Parecia uma vagabunda. Ela estendeu uma xícara. Havia algum tipo de líquido na xícara. Laura pensou que fosse água. Ela pegou o copo, engoliu-o, engasgou e tossiu. Está tudo bem, está tudo bem. É a primeira vez.
No começo é difícil. Depois vai ficar mais fácil. Laura sentiu um alívio. Seus nervos não pareciam mais tão tensos. Tudo ainda parecia horrível para ela, mas não tanto assim. Mais uma coisa. Laura acenou com a cabeça. Ela não tinha percebido que uma bebida forte poderia ser tão relaxante. Ela olhou para o vagabundo com interesse. Para onde está olhando? Eu também costumava chorar e me preocupar dessa forma. Meu marido encontrou uma menina, levou-a para fora do apartamento e a jogou na rua. Mas então me dei conta de que tinha tomado um drink e o problema acabou. Eu acordava me sentindo mal, mas isso era só até eu beber de novo. E isso não melhorava em nada. Laura bebeu mais um pouco e percebeu que ainda queria viver. Sim, as coisas estavam ruins para ela. Mas talvez houvesse pessoas que estivessem em situação ainda pior. Um ano depois, Laura conseguiu vender seu quarto. Os vizinhos ficaram surpresos com o fato de ela, uma mulher gentil e decente, ter desaparecido. Eles chamaram a polícia várias vezes quando Laura recebeu a visita de seus novos amigos da rua. Por fim, quando souberam que ela estava vendendo o quarto, todos se cruzaram. Jack logo caiu em si. E depois de sua viagem em família para o mar, ele se esqueceu de que estava doente. Foi muito doloroso para ele não ter mais a sua mãe. Mas a mãe de Katy disse que sua mãe está no céu agora e que ela está bem lá. Ela está cuidando de Jack. Portanto, Jack tinha que ser bom e ir bem na escola. E assim ele fez. Na 8ª série, ficou claro que, se Jack continuasse tão determinado quanto antes, eles poderiam ganhar uma medalha de ouro. Kate estava ainda mais orgulhosa de Jack do que Vic. Um dia, quando já estavam na cama, Vic disse: "Sabe, às vezes olho para vocês dois e fico até com um pouco de inveja. Jack e eu somos parentes de sangue, e eu o amo muito. Mas não tenho nem de longe o relacionamento que você e ele têm." Kate se sentou abruptamente. Nunca, jamais, ouse dizer que Jack não é meu parente de sangue, ele é. Ele é meu parente mais próximo. Ele é meu parente mais próximo. Vic achou que Kate estava ficando louca, mas de repente ela se acalmou. Vic, eu entendo tudo, mas às vezes me esqueço de que Jack não é meu, por favor, não me lembre disso. Vic colocou seu braço em volta dela. Sabe, Kate, você é a melhor pessoa para mim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu me casaria com você novamente. Ela se aconchegou contra ele e disse: "Vamos para a cama. Ainda temos que fazer sanduíches para o Jack de manhã." Vic fez beicinho e disse: "Vi eu, você vai para a cafeteria?" Vic riu. Ele estava disposto a ir à cafeteria. Estava até disposto a não comer nada, só para poder ir e ficar tudo bem. Às vezes, ele sentia uma pontada, mas não demorava a reprimi-la. No dia da formatura de Jack, Vic estava atrasado. Kate o chamou várias vezes. "Vic, não consigo entender. Seu filho está prestes a receber uma medalha e você parece não se importar." "Kate, estou no trânsito. Estou tentando passar, mas está completamente congestionado." O Vic se isolou. Vic, quebrando todas as regras, desviou pela linha dupla sólida. Mas ele não podia dizer a Kate que tinha uma surpresa para ela e Jack. Ele dirigiu em direção à escola com um barulho de pneus, quase atropelando um sem-teto. Ele saltou do carro e colidiu com ela. "Por que diabos você está no caminho?" Ela se virou. Vic encontrou seu olhar e congelou. Era Laura. Ele balançou a cabeça. "Sim, mas isso é besteira. Deve ter sido um engano." Naquela noite, quando foram para a cama, Vic disse a Kate: "Eu vi alguns vagabundos hoje." Kate sorriu. "Você não vai acreditar, mas eu os vejo todos os dias." Kate, era Laura. Kate se levantou de um salto. "Não tenho 100% de certeza, mas tenho 99% de certeza." "Vic, você está imaginando coisas." "Olhe, eu não estava imaginando coisas." "Kate, eu concordo."
Desde que ela não esteja aqui, não haverá problema, está me ouvindo? Não vamos mais pensar nisso. Passaram-se cerca de 3 meses. Kate examinou os rostos das mulheres amontoadas em volta das lixeiras, mas depois se acalmou. Jack foi para a faculdade de Direito. Kate estava orgulhosa de seu filho. Ela estava disposta a ficar com ele o tempo todo. Mas um dia aconteceu o que ela mais temia no mundo. Eles estavam jantando. Kate adorava momentos familiares como esse. Isso não acontecia com muita frequência. Todos estavam trabalhando. Jack estava estudando. Mãe, pai, eu queria perguntar a vocês. Vá em frente, filho. Vic olhou para seu filho com um sorriso. Quanto mais Jack olhava, mais ele se parecia com ele. Kate riu e disse que eles até tinham os mesmos trejeitos. Por que nunca fomos ao túmulo da mamãe? Vic tossiu. O garfo escorregou das mãos de Kate. Jack, por que iríamos visitá-la? Nós nem sabemos onde ela está enterrada. O que? Vocês não a enterraram? Não, Jack, estávamos ocupados cuidando de você na época, você poderia ter morrido? Nunca saímos do seu lado. Jack assentiu, e Kate pareceu envelhecer 20 anos de uma só vez, enquanto Vic permanecia atônito. Tudo bem, Jack. Assim que seu filho saiu da mesa, Kate atacou o marido. Não se atreva a dar a ele o endereço de Laura, Vic. Vic agarrou seu braço. Ouça o que estou dizendo. Tenho certeza de que Laura não mora lá. Jack não conseguirá descobrir nada. E se começarmos a inventar mentiras, isso será muito suspeito. Kate pensou por um momento. Sabe, você tem razão. Jack tem uma sensação estranha quando vai até o local onde ele morava. Um homem abriu a porta. Desculpe-me, por favor, uma mulher chamada Laura morava aqui há uns 15 anos. Y. Eu me lembro deste quarto, comprei-o no ano passado quando me divorciei. Portanto, não conheço nenhuma Laura, e não o aconselho a procurar mulheres assim. Elas só trazem problemas. O cara fechou a porta e Jack suspirou. Bem, para onde vamos agora? De repente, alguém puxou sua manga. Está procurando alguém? Uma mulher mais velha estava ao lado dele. Sim, estou procurando alguém. Talvez você se lembre de uma mulher chamada Laura que morava aqui? A mulher mais velha assentiu com a cabeça. Eu me lembro dela, como poderia ter me esquecido? Jack se alegrou. Talvez a senhora possa me dizer onde ela está enterrada. A mulher idosa olhou para ele com estranheza. Venha comigo. Vamos tomar um chá. Tenho a sensação de que você é o mesmo rapaz que estava com Laura. Na sala, no sofá, emaranhada em fios, estava sentada uma jovem. Ela se levantou, deixando cair seu livro. Olá! E olhou com surpresa para a velha senhora. Lima, neta, faça um chá para nós. Precisamos conversar. Jack observou a garota com diversão. Ela parecia de outro mundo. Não usava nem um pouco de maquiagem, embora a maquiagem só tivesse estragado seu cabelo espesso. Usava jeans modernos, mas que lhe caíam bem. Lima arrumou a mesa e se sentou, olhando para Jack com interesse. Eu também o conheço, você também está estudando direito. Apenas um ano antes de mim. Isso não pode estar certo. Se você tivesse estudado lá, eu me lembraria de você. Lima sorriu e Jack se voltou para a senhora. A mulher fez uma pausa por um momento e falou. Eu sou a única que restou dos velhos tempos. Alguém se mudou, alguém morreu. Laura, eu me lembro do seu quarto. Um cara o comprou. Ele costumava vir aqui às vezes, provavelmente seu pai. Jack acenou com a cabeça. Laura era uma boa garota. O que ela viu naquele velho? Nunca descobrimos. Depois disso, ela começou a desaparecer. Às vezes por alguns dias, às vezes por mais tempo. E então ele ia embora.
Então, ele não estava mais aqui. Então descobrimos com certeza. E então ela ficou muito doente e provavelmente morreu no hospital. Ela começou a beber. Jack ficou olhando para a mulher idosa, sem piscar, imóvel. Ele havia sido informado de que sua mãe havia morrido enquanto estava no hospital. E a idosa falava como se tivesse morrido muito mais tarde. Desculpe-me, tem certeza de que não está enganado? Disseram-me que minha mãe havia morrido enquanto eu estava no hospital. Percebi que algo estava errado quando Laura começou a beber. Ela estava chorando e gritando que seu filho havia sido tirado dela. Jack olhou para a frente. Talvez ela estivesse bebendo mesmo antes do bebê desaparecer? Não, ela não estava lá de jeito nenhum. Ela estava bem. 1 ano após o nascimento do bebê, ela vendeu aquele quarto. Ela o vendeu. Todos nós respiramos aliviados porque não podíamos mais brigar com ela e seus amigos. Jack estava em choque. Ele não sabia o que dizer. Ele precisava conversar com seus pais, fazer todas as perguntas. Ele queria entender o motivo. Ele se levantou. Obrigado pelo chá. Estou indo. Espere, eu ainda não lhe contei tudo. O que mais? Ela não está morta. Sua mãe. Eu a vi literalmente do lado de fora de nossa loja há 3 dias, coletando dinheiro. Ela não parecia nem um pouco humana. Aparentemente, Jack parecia tão assustador que Lima se assustou. Pegue um pouco de água e beba. Ela obedientemente tomou alguns goles. Está melhor assim? Sim, obrigada. Eu vou buscá-la. Lima deu um pulo. Eu vou com você, onde quer que você vá nessa condição. Jack não disse nada. Deixe-o ir se ele quiser. Eles vasculharam o bairro, procurando em todas as lixeiras, mas não encontraram ninguém que se parecesse com ele. Jack se virou para Lima. Muito obrigado por me fazer companhia. Deixe-me ir com você. E você não vai mais procurar? Claro que vou. Passo aqui amanhã depois da escola. Jack questionou seus pais de forma agressiva. O pai foi o primeiro a ceder. Ele contou tudo em voz baixa, sem sequer olhar para Jack. Depois de sua história, Jack se levantou. Como você pôde fazer isso? Ele é uma pessoa viva. Kate olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Mamãe, você não entende nada? Você acabou de caluniar um ser humano para seu próprio benefício. Com Lima, eles procuraram por 1 semana. Finalmente, a garota disse: estamos fazendo algo errado. Talvez ela não mora apenas neste bairro, há tantos sem-teto na cidade que não é possível passar por eles em 1 ano. Além disso, você nem sequer tem uma foto. O que você lembra da sua infância? Ela poderia ser completamente diferente. Jack olhou para ela com interesse. E o que você sugere? Um calouro. Sugiro que comecemos os interrogatórios, mas primeiro temos de obter a documentação necessária. Que tipo de papelada? Está planejando se tornar um advogado também? Meio litro. Na loja. Eles receberam olhares estranhos quando levaram 5 garrafas de vodka. Pelo menos um aperitivo? Lima sorriu largamente. Está brincando, tia? Os petiscos roubam a nota. O funcionário bufou. Lima se dirigiu à saída com um ar indiferente. Jack se demorou um pouco no caminho. Depois, ele alcançou o Lin. Você é demais. Na terceira garrafa, ou melhor, na terceira garrafa, você dá as caras. Eles descobriram que havia uma Laura há apenas 1 semana. Ela foi atropelada por um carro, bêbada. Agora ela está no hospital, mas quem trata de vagabundos hoje em dia? Eles a mandarão para um abrigo. Ela vai morrer lá. Lima, estou indo para o hospital. O que você acha? Eu deixaria você ir sozinho? Lima abriu a porta do quarto. Jack imediatamente percebeu sua voz e sussurrou atrás dela.
Em seguida, estendeu os papéis da remessa. Laura virou a cabeça lentamente. Ela olhou para eles por um longo tempo e depois sussurrou: Meu filho. Jack estava no hospital todos os dias. Lima estava ocupado restaurando os documentos de Jack e resolvendo outros problemas. Medicamentos, roupas. E onde Laura iria morar quando recebesse alta. Ele só voltava para casa para trocar de roupa. Mamãe e papai o observavam em silêncio, sem dar a ele a chance de falar. Ele saiu rapidamente. Jack não podia odiá-los porque os amava, mas também não podia ficar perto deles. Laura estava começando a recobrar o juízo. Jack percebeu, para sua surpresa, que sua mãe ainda parecia muito jovem depois dos dias em que não estava bebendo. Depois de um tempo, ficou claro que ela já havia sido muito bonita. Jack, você se parece tanto com Vic. Sim, eu sei, não se preocupe, não tocarei em mais nenhuma gota. Eu juro. Eu acredito em você. Bateram na porta. Deve ser a Lima, sua garota muito gostosa. Mas não era ela, era a mamãe e o papai. Jack olhou para eles com espanto. Laura com medo. Oi, Laura. Olá, Jack. Por que vocês estão aqui? Jack, viemos pedir desculpas a todos vocês e pedir que criem a Laura. Jack tem razão. Pensando em nossa própria felicidade, fomos maus com vocês. Não. Vocês salvaram meu filho. Ele não precisava ser salvo. O diagnóstico do médico foi inconclusivo. Eu os fiz dizer tudo isso. Laura olhou para eles. Havia muita dor em seus olhos. Por quê? Por que você fez isso comigo? Primeiro o Vic, depois você. Kate enxugou as lágrimas. Sinto muito, Laura. Não tenho mais nada a dizer. Ela entregou as chaves a Jack. Este é o antigo apartamento do papai. Nós o transferimos para você. São 2 quartos. E daí? 6 meses depois, Lima, feliz, com um vestido branco, estava ao lado de Jack no cartório. Não havia muitos convidados. A avó de Lima, Laura e alguns amigos. Eu os declaro marido e mulher. A porta se abriu com estrondo. Jack ficou paralisado. Na soleira da sala de cerimônia estava Kate, chorando. E nas mãos de Vic havia um buquê de rosas. Jack se voltou para Laura. Mamãe, me desculpe, não sei como eles descobriram. Ele queria tanto abraçar seus pais. Ele sentia muita falta deles. Mas não queria magoar Laura. Laura o empurrou gentilmente para a frente. Vá em frente, disse ela. Fui eu quem lhe disse. Você não deve guardar mágoa deles. Eles realmente amam você. Você pode fazer muito por amor. Jack deu alguns passos em direção a eles. Kate correu até ele, abraçou-o, chorou, depois abraçou Lima, depois abraçou Laura. Você é uma pessoa de ouro, Laura. Sua alma é suficiente para abraçar o mundo inteiro.